Boa tarde a todos. Hoje nós vamos tratar, né, do próximo assunto, né, um assunto que veio aí na sequência de treliças planas, que seria o assunto de cabos, tá bom? Hoje, especificamente, nós vamos tratar de cabos sujeitos a cargas concentradas, tá? E para esse assunto em particular, eu vou apresentar a solução de um problema, tá? E durante a solução do problema, eu vou tratar das várias características desse tipo de problema de análise estrutural, tá? Seria de cabos, né, no plano, né, com cargas atuando no plano, né, onde o cabo se encontra. E nós temos 3 casos que serão aqui tratados na disciplina. O primeiro será apresentado hoje, que é o cabo sujeito a carga concentrada, e os outros 2 tipos de cabos, que são cabos sujeitos a cargas distribuídas, né, serão tratados nas videoaulas já disponibilizadas no site da disciplina. Tá? Enfim, antes de iniciarmos a solução desse problema, que nos permitirá, né, apresentar a metodologia de solução, o método de análise, eu gostaria de apresentar algumas premissas que são adotadas, né, na análise de cabos, tá, e no projeto de cabos. Eu trouxe aqui um pequeno cordão, né, pequeno cordão vermelho, tá, bastante flexível, o que é uma característica do cabo. Tá? Então, o elemento de cabo, que também pode ser uma corrente, ele resiste bem ao esforço de tração, tá bom? Ele resiste bem ao esforço de tração. No entanto, nós desprezamos, né, a rigidez do cabo no que diz respeito à compressão, tá? Ele não apresenta nenhuma resistência à deformação, né, quando aplicamos uma compressão ao invés de uma tração. Tá bom? Os cabos que serão tratados nas videoaulas, né, que estão disponíveis no site da disciplina, um dos casos, o famoso caso, é o caso do cabo que apresenta uma configuração que nós chamamos de catenária, que é a configuração assumida pelo cabo quando sujeito exclusivamente ao seu peso próprio. Tá? Então, essa seria a famosa catenária, que é apresentada na última videoaula disponibilizada no site da disciplina. Tá? No caso dos cabos, né, nós temos uma situação que, em parte, se assemelha à situação apresentada pelos elementos de treliça, com a diferenciação do cabo não apresentar nenhuma resistência à deformação quando sujeito à compressão. Tá? Diferentemente do elemento de treliça. Mas, assim como ocorre com o elemento de treliça, nós vamos supor que o cabo está sujeito única e exclusivamente a esforços normais, e mais especificamente de tração. Então, o elemento de cabo, ele não apresenta nenhuma resistência à flexão. Tá? O elemento de cabo não apresenta nenhuma resistência à flexão. Então, nós vamos admitir que o nosso cabo ele não vai estar sujeito a momento fletor, porque ele não impõe nenhuma resistência ao encurvamento promovido por um momento fletor. Tá? O cabo, o elemento de cabo, também nós vamos supor que ele não apresenta nenhuma resistência à distorção promovida pelo esforço cortante. Tá? Então, não apresenta esforço cortante. Então, semelhante ao elemento de treliça, né, um elemento de cabo estará sujeito exclusivamente a esforço normal. Tá? Então, essa é uma premissa de projeto, uma premissa de análise de cabos. Tá? E mais ainda uma condição particular do cabo, que esse esforço normal necessariamente tem que ser de tração. Tá?
o cabo ele suporta bem a tração, mas não a compressão. Tá? Ele não apresenta nenhuma resistência à compressão. Ok? A tendência de deformação, né, quando sujeito à compressão. Tá bom? Aqui tem um pequeno elemento de cabo. Quando eu tento comprimi-lo, ele se encurva. Quando eu traciono, aí sim, ele impede esse movimento relativo entre as minhas duas mãos, que estão tracionando. Mas quando eu tento comprimir, ó, ele não apresenta nenhuma resistência, né? Nenhuma rigidez à compressão. Tá bom? Então, essa é uma característica do cabo. Assim como o elemento de treliça estará sujeito necessariamente ao esforço normal, mais especificamente de tração. Tá bom? Uma outra característica que nós vamos assumir para o nosso cabo, nas nossas análises, é que nós vamos admitir que o nosso cabo, né, ele é inextensível. O que é que isso significa? Que, embora quando sujeito ao carregamento, né, e apresentando esforço de tração ao longo desse cabo, ele necessariamente se deforma, no sentido de alongar, né? Quando eu falo em alongamento, é aumentar o comprimento, né? Aumentar o comprimento. Mas perceba que, né, o comprimento dele encurvado e do comprimento desse cabo tracionado, a variação que efetivamente ocorre, porque todo o corpo, sob a ação de forças, ele se deforma, né? A variação que ocorre, ela é muito pequena, tá? Do comprimento dele encurvado, sem nenhuma força atuando, nesse caso, e do comprimento dele quando está aqui tracionado. Na verdade, mesmo quando ele está aqui posicionado, ele está tracionado devido ao seu peso próprio, tá? Assumindo a forma catenária. Né? No entanto, a ordem de grandeza dessa tração imposta pela minha mão é muito grande, muito maior. Tá? Tão maior que o peso próprio do cabo ele passa a ser desprezível. Né? E, basicamente, você vê aí o cabo assumindo uma forma reta. Tá? Uma forma reta. Tá bom? Você vê, basicamente, o cabo apresentando a forma reta. Tá? Contracionado. Isso porque o peso próprio dele é desprezível em relação à tração que ele está sujeito. Tá? Diferentemente do terceiro caso, que é o caso sujeito a uma carga distribuída, mais especificamente seu peso próprio, que é quando o cabo assume a forma catenária, que é aquela forma assumida pelos cabos de energia, né, de redes de distribuição ou de transmissão. Tá? Aí, nesse caso, o peso próprio não é desprezível. Tá bom? Mas aqui, ó, o peso próprio não é desprezível, é ele que está definindo a forma do meu cabo. Ok? No entanto, quando eu traciono ele, esse peso próprio passa a ser desprezível. Tá? E quem define a forma assumida pelo cabo é a tração a que ele está sujeito quando eu exerço uma força sobre ele. Tá? Nas extremidades do meu cabo. Tranquilo? Então, quando eu exerço essa força, ele se deforma. Né? Ele está tracionado, basicamente ele vai se alongar. No entanto, a variação do comprimento do cabo, quando ele não está tracionado por essa força que eu estou exercendo sobre ele, né? E o comprimento dele, quando ele se apresenta tracionado, a variação é tão pequena, esse alongamento promovido pela minha, né? Pela força que eu estou promovendo aqui na extremidade do cabo, essa variação de comprimento é tão pequena que nós podemos admitir que o nosso cabo ele é inextensível, tá? O comprimento apresentado antes da aplicação da carga é igual ao comprimento apresentado depois da aplicação da carga, tá bom? Então, essas duas premissas, né, de que o cabo está necessariamente sujeito a um esforço normal de tração e que nós vamos admitir que as deformações apresentadas por ele são tão pequenas, sob tração, que a variação de comprimento pode ser desprezada, né? Ou seja, que nosso cabo ele é inextensível, ele não é extensível, ele é inextensível. Essas duas premissas serão essenciais para a análise do cabo, tá? E elas que permitem a aplicação dos métodos de análise que serão apresentados aqui na disciplina, a começar pelo conteúdo da aula de hoje, tá bom? Está compreendido isso aí? Ficou bem compreendido?
Sim. Sim, professor. Maravilha, então eu vou continuar, tá bom? Então, como eu já havia mencionado para vocês, né, quando eu não exerço nenhuma tração nas extremidades do meu cabo, ele assume uma forma chamada de catenária, definida pelo peso próprio dele, né, que é essa forma encurvada, que é uma curva matemática famosa, catenária, advinda da solução desse problema, tá? De um cabo, né, flexível, inextensível, sujeito ao peso próprio, tá? Cabo que não impõe nenhuma resistência ao encurvamento, né? Nem a distorção, só apresenta esforço normal de tração, e nós admitimos ele inextensível. A forma assumida por esse cabo nós chamamos de catenária, tá? É uma forma matemática muito peculiar que envolve relações trigonométricas hiperbólicas, tá? Enfim, envolve funções hiperbólicas. Mas no problema que nós vamos tratar hoje, nesse problema que nós vamos tratar hoje, o peso próprio do cabo ele é desprezível. Ou pode ser o caso de um cabo que esteja sem ação da força gravitacional, ou que a ação da força gravitacional seja desprezível, esteja no espaço, por exemplo. Imagina um cabo dimensionado por um engenheiro da NASA que está lá no espaço sem ação do peso próprio. Só trações promovidas, né, por forças que atuam nas extremidades do cabo, tá bom? Mas, enfim, eu vou fazer uma experiência aqui, né, de pendurar uma cola aqui do meu menino, das aulas remotas que ele está tendo, no meu cabo, tá? Olha só o que acontece. Quando eu faço isso, né, o meu cabo passa a ter claramente duas partes retilíneas, né? Isso significa que a carga concentrada devido ao peso dessa cola, ela é muito superior ao peso próprio do cabo, que é distribuído, tá? Definindo aí uma forma reta a esses dois trechos apresentados pelo meu cabo. Tranquilo? Se eu desloco um pouco, ó, olha o que acontece. Nesse deslocamento, né, aonde eu penduro essa cola, que é onde vai atuar o peso dela, né, de forma concentrada, né, onde eu penduro, eu vou ter uma divisão do meu cabo em claramente dois trechos retilíneos que estão sujeitos necessariamente à tração. Está claro isso aí? Tá? Então, esse caso, né, onde a carga concentrada ela apresenta uma ordem de grandeza bem superior ao peso próprio do cabo, para esse caso, nós vamos fazer uma análise desse cabo que se assemelha razoavelmente, né, ao problema de uma treliça. Tá? Né? Vão ter algumas diferenças. A primeira delas é que, necessariamente, os trechos, né, vão estar sujeitos à tração. Tá? Os dois trechos, necessariamente, vão apresentar esforços de tração. Para a solução desse cabo, nós vamos utilizar o método dos nós, né? Podemos utilizar o método das seções. Na verdade, para a solução do problema que eu vou apresentar hoje, nós vamos resolvê-lo em parte usando o método dos nós, em parte usando o método das seções. Tá? Ok? Agora sim, uma diferença desse problema em relação à treliça é que, a depender de onde a carga concentrada atue, o cabo vai apresentar uma configuração totalmente diferente. Mesmo que os apoios sejam fixos e não mudem, né, de posição, a depender de onde a carga atua, o cabo vai apresentar uma configuração totalmente diferente. Ok? Isso também é um diferencial em relação à treliça, porque independentemente de onde a carga concentrada ou em qual nó a carga concentrada atue, a configuração da treliça é uma só. Tá? Já no meu cabo, não.
Se eu estou com a carga concentrada mais ou menos aqui no meio do meu cabo, ele apresenta uma configuração. Se eu desloco essa carga concentrada para a direita, ele vai apresentar uma configuração. Se eu desloco essa carga concentrada para a esquerda, ele vai apresentar uma outra configuração. Tá? Então, a forma assumida pelo cabo, ela é sensível, ela depende de onde a carga concentrada atua. Tá? Então, esse já é um diferencial em relação ao problema de treliça. Mas os métodos de análise que nós vamos aqui empregar serão os mesmos que empregamos para treliças. Métodos nós e métodos exceções. Tranquilo? Tá claro isso aí, gente? Posso continuar? Pode. Maravilha. Então, me permitam agora compartilhar o meu quadro, tá? Compartilhando aqui o meu quadro, todos estão vendo? Eu já desenhei esse problema aqui de um cabo sujeito a cargas concentradas, tá? Esse cabo tem 2 apoios do segundo gênero na extremidade, ok? E as cargas concentradas estão sendo aplicadas nessas rótulas. Vamos supor que sejam argolas que estão livres aqui ao longo do meu cabo, né? Ou que seja efetivamente, ou que sejam argolas que estão amarradas às extremidades desses trechos e sobre essas argolas atuam as cargas concentradas, tá? É um caso em que nós vamos assumir que as cargas concentradas apresentam uma ordem de grandeza, né, muito superior ao peso próprio do cabo. Aí, nesse caso, né, os trechos serão necessariamente retilíneos e esses trechos desse cabo, esses trechos estarão sujeitos a necessariamente um esforço normal de tração. Tranquilo até aí? Como acontece com treliças, ou com as treliças, né? Como a ordem de grandeza dessas forças que estão atuando nas extremidades dos trechos, forças concentradas, não só essas cargas externas ou forças externas, mas também as reações de apoio, como nós vamos assumir que essas forças têm uma ordem de grandeza muito superior ao peso próprio dos trechos, né, do cabo, nós vamos admitir, assim como admitimos para elementos de treliça, que ao longo de cada trecho nós vamos ter, né, uma tração uniforme, tá? Constante. Tranquilo? Ou seja, se eu separar esse trecho aqui da minha treliça, se eu separo esse trecho AB da minha treliça, isolo ele, né, faço o desenho, o famoso diagrama de corpo livre, ele vai estar necessariamente sujeito a uma tração uniforme, constante ao longo dele, né? Que eu vou chamar aqui de TAB. Diferentemente da treliça, ao invés de usar F de força, que pode ser uma força de tração ou de compressão, eu vou usar T, porque eu já sei de antemão que se trata de uma tração. Tranquilo? Se eu estivesse atuando sobre esse cabo, né? Vamos supor que ele não está no espaço, né? Está aqui na Terra, né? Tem peso próprio, e vamos admitir que ele tenha seção uniforme, né? Seja um cilindro, né? Um cilindro, uma figura prismática, então, e homogêneo, feita do mesmo material. Então, o peso desse cabo, né? O peso total desse cabo, nós podemos admitir concentrado, né? Para uma análise de equilíbrio do cabo como um todo, nós podemos admitir concentrado no meio do cabo, tá? O peso. No famoso centroide, né? O famoso centroide. Então,
Se admitirmos que o peso não é desprezível em relação às trações, para que ocorra equilíbrio, necessariamente essa tração que atua aqui em cima, ela é diferente da tração aqui de baixo e ela apresenta um valor maior. Tá? Tá? Concordam comigo? Tá? Uma mera análise de equilíbrio de forças na vertical, eu vou chegar à conclusão natural de que essa tração que atua na extremidade superior apresenta um valor superior a essa tração que atua na extremidade inferior do trecho do cabo. Tá? Caso eu considere o peso próprio dele. Tá bom? Mas, né, como eu já disse anteriormente, nós não vamos considerar, né, o peso próprio. Ou vamos admitir, né, que ele seja desprezível, apresenta uma ordem de grandeza muito inferior às forças que atuam na extremidade do cabo, logo, necessariamente, essas trações são iguais, que atuam nas extremidades do cabo, né? Dessa forma, se eu promovo um corte, né? Se eu promovo um corte ao longo do cabo, usando o método das seções, né? Se eu promovo um corte, pego apenas um trecho do meu cabo, necessariamente, para que o equilíbrio seja satisfeito, a tração nesse ponto, nessa seção, né? Nesse ponto onde houve o seccionamento, essa tração necessariamente é igual a TAB. Tá? Tranquilo, gente? Posso continuar? Alguma dúvida? Algum comentário? Pode continuar, professor. Beleza? Então, assim como ocorre para elementos de treliça, onde nós vamos, né, desprezar o peso próprio, né? No caso da treliça, há ainda a possibilidade de você pegar esse peso próprio, né, e jogar metade dele, né, para um nó e metade para o outro, e supor, né, ou tratar o peso próprio como uma ação externa, como uma carga externa ao elemento, né, e não a carga inerente ao próprio elemento, né, devido ao seu peso, que é distribuída e não concentrada, né, mas, independentemente disso, no caso da análise de treliças que nós realizamos aqui na disciplina, nós supomos, né, que cada elemento de treliça estaria sujeito a um esforço normal constante, uniforme ao longo do elemento de treliça, né, podendo esse esforço normal ser de tração ou compressão. Algo semelhante nós vamos fazer para esse caso aqui de cabos sujeito a cargas concentradas. Tá? Nós vamos supor que cada trecho do cabo estará sujeito a uma tração uniforme, constante, que não varia ao longo do trecho. Tá? Nesse caso, né, nós temos uma situação semelhante a treliças, mas, em particular, para cabos, esse esforço normal necessariamente será de tração. Tá? E como eu comentei anteriormente, né, com o cordão que eu utilizei aqui para ilustrar o caso do cabo sujeito a uma carga concentrada, a depender de onde são aplicadas essas cargas concentradas e da intensidade delas, que é diferentemente do caso que aqui ilustrei com um cordão, onde eu tenho apenas uma carga concentrada, né, que seria a cola pendurada. Né? Ao invés de termos dois trechos, né, separados, né, pela carga concentrada, que naquele caso é a cola, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4 trechos, tá? Separados por essas cargas concentradas que atuam nessas argolas. Tá bom? Tranquilo, gente? Sim. Então, aqui, ó, eu vou ter como incógnita, né? Uma tração no trecho DE, tá certo? Uma tração no trecho CD
uma tração no trecho BC e, finalmente, uma tração no trecho AB. Tá? Então, tenho aqui 4 incógnitas associadas, né, a trações que atuarão nesses trechos do meu cabo sujeito a cargas concentradas. Tá? Fora essas incógnitas, eu tenho outras. Tá? Eu tenho, devido a ter um apoio do segundo gênero aqui, eu tenho uma reação na horizontal, no Noé, certo? Uma reação na vertical, no Noé, tá bom? Uma reação na horizontal, no Noá, né, onde eu tenho um apoio do segundo gênero, e uma reação na vertical, no Noá, tá bom? Eu coloquei a orientação aqui dessas reações de apoio, tal como efetivamente elas vão ocorrer, tá? Necessariamente as reações na vertical vão ocorrer para cima e as reações na horizontal vão ocorrer assim, ó, puxando o meu cabo, tá? Vão necessariamente apresentar essa orientação. Tranquilo? Isso significa que, em termos de incógnitas, nós temos 1, 2, 3, 4 trações, uma para cada trecho, uma vez que temos 4 trechos, e 1, 2, 3, 4 reações de apoio. Certo? Isso significa que nosso problema, me permita apagar essa parte daqui, que o nosso problema, ele tem 8 incógnitas. Tá bom? Ele tem 8 incógnitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 8 incógnitas associadas a esforços, né? A trações. E reações de apoio. Tá? Então, seriam 8 incógnitas estáticas. Estáticas, né, seria um termo associado a forças, de forma geral. Tá? 8 incógnitas estáticas. No entanto, embora eu tenha fornecido aqui esse valor de 12 metros, a rigor, esse trecho aqui é uma incógnita. Né? A posição dessa argola é uma incógnita. Tá? Esses valores aqui, YB, YD, e aqui no caso YC, né, nós chamamos de deflexões. Seria o quanto que o cabo desce, né, decorrente dessas ações concentradas nessas argolas. Tá? Então, a rigor, além dessas 8 incógnitas estáticas, eu tenho 3 incógnitas cinemáticas. Que basicamente definem a forma assumida pelo meu cabo. Tá? Essas 3 incógnitas cinemáticas são as deflexões YB, YC e YD. Depois eu explico o porquê de fornecer esse valor aqui de 12 metros, tá bom? Depois eu explico. Mas, a rigor, eu tenho 8 incógnitas estáticas, 3 incógnitas cinemáticas, totalizando 11 incógnitas para o meu problema. Aí aqui surge, evidentemente, né, uma diferenciação, né, clara desse problema de cabo sujeito a carga concentrada em relação a treliças. Nas treliças, eu só tenho incógnitas estáticas, né? Porque a configuração assumida pela treliça independe
das cargas que atuam, da intensidade delas ou onde elas atuam. Necessariamente as cargas nas treliças ocorrem nos nós, nas extremidades dos elementos de treliça, e nós supomos que a configuração deformada da treliça ela muda muito pouco em relação à sua configuração inicial. Tá? No caso do cabo, né, nós vamos admitir que o comprimento total dele não varia, decorrente da ação dessas forças, não varia. Tá? Então, a informação conhecida, vamos supor assim, eu conheço o comprimento do meu cabo. Tá? Então, conhecido o comprimento do meu cabo, conhecidas as posições dos vínculos, e conhecidas as posições e as intensidades das forças atuantes, cabe, na solução desse problema, encontrar não apenas as grandezas estáticas, trações nos trechos e reações de apoio, como também as grandezas cinemáticas que definem a forma assumida pelo meu cabo. Tranquilo, gente? Evidentemente, e nós vamos explorar isso, na solução do meu cabo, né, supondo conhecer a forma assumida por ele, nós podemos, né, aplicar o método das seções para resolver trechos ou partes, né, partes separadas do cabo, tá, impondo equilíbrio a essas partes, né, utilizando o princípio da estática, que se o cabo como todo está em equilíbrio, toda e qualquer parte dele vai estar, como também nós podemos utilizar, né, a imposição do equilíbrio ao cabo como um todo para encontrar equações, relações entre as reações de apoio, ou até mesmo valores para elas. Tá? Então, nós podemos usar a imposição de equilíbrio de corpo rígido, né? Seja o cabo como um todo, ou partes dele, tá? Para resolver nosso problema. Ok? Então, aqui há N possibilidades para isso, né? Dependendo de onde você vai seccionar o cabo. No entanto, em termos de análise, né, o número máximo de equações disponíveis de equilíbrio pode ser definido usando o método dos nós. Tá? Usando o método dos nós, a gente pode definir o máximo, né, número de equações de equilíbrio disponíveis. Tá? Se você for encontrar outra equação de equilíbrio impondo o equilíbrio de corpo rígido, né, para a treliça como um todo, ou para o cabo como um todo, ou para partes do cabo, né, essas equações de equilíbrio adicionais vão ser dependentes das equações de equilíbrio, né, encontradas pelo método dos nós. Tá? Não vão ser informações independentes, não vão ser rigorosamente informações adicionais. Tá? Então, tanto para treliças como para cabos, essa análise que eu vou fazer agora é válida. E ela define um maior número de equações de equilíbrio disponíveis, independentes, que são encontradas para esse problema. Tá? Para encontrar esse número, a metodologia é muito simples. Quantos nós eu tenho aqui nesse cabo sujeito a cargas concentradas? Quantos nós, né, eu tenho aqui, né, de forma que eu posso aplicar a esses nós o equilíbrio de ponto material e encontrar equações de equilíbrio para o nosso problema. Quantos nós eu tenho para esse cabo? Alguém saberia me dizer? Vamos lá, gente? Cinco. 5, exatamente isso. 1, 2, 3, 4, 5. E quantas equações de apoio eu tenho por nó? Quantas equações de equilíbrio, desculpa, eu tenho por nó? Uma análise no plano, né? No plano aqui do meu quadro, no plano aqui do meu cabo. 2 por nó. Perfeito. Então, com base no método dos nós, eu chego à conclusão que
eu tenho 5 nós, e para esses 5 nós, eu tenho 2 equações de equilíbrio disponíveis, totalizando 10 equações, que é o número máximo de equações de equilíbrio independentes que eu vou encontrar para esse problema. 10. Aí aqui você já percebe, né, que as 10 equações não vão ser suficientes para encontrar os valores das 8 incógnitas estáticas e das 3 incógnitas cinemáticas. Supondo não conhecer esse valor daqui, tá bom? Supondo que YC entra como incógnita, definindo a configuração assumida pelo meu carro. Então, falta uma equação. E essa equação, ela decorre justamente de uma observação associada à cinemática, tá? Que seria o comprimento do cabo, que nós vamos admitir inextensível, tá? Que o cabo, antes e depois da aplicação das forças, vai apresentar o mesmo comprimento. Ele não apresenta extensão, ele não se alonga. Então, ele é inextensível. Então, a 11ª equação seria essa daqui, ó. Comprimento do cabo, que vai ser igual ao comprimento do trecho AB, mais o comprimento do trecho BC, mais o comprimento do trecho CD, mais o comprimento do trecho DE. Tá? Essa seria a 11ª equação. Então, basicamente, um problema convencional de cabo sujeito a carga concentrada seria o seguinte: você define os vínculos, define as cargas concentradas e onde elas atuam, né? No que diz respeito ao distanciamento, né, em relação a esses vínculos na horizontal. Ok? E informa também o comprimento do cabo. Com isso, você tem 10 equações de equilíbrio disponíveis e uma 11ª informação que nos permite obter uma 11ª equação que, por sua vez, né, vai nos permitir avaliar as 8 incógnitas estáticas e as 3 incógnitas cinemáticas. Só que essa equação daqui tem um probleminha. Tá? Tem um probleminha. Que cada um desses comprimentos dos trechos, eles são obtidos, por exemplo, me permita apagar esse lado daqui. Pode ser? Eu vou apagar, tá? Então, me permita avaliar os comprimentos de cada um desses trechos. LAB vai ser igual a quanto? LAB seria a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, né? Que tem como catetos 3 e YB. Então, LAB vai ser 3 ao quadrado mais YB ao quadrado. Ok? Vamos agora para L de BC. L de BC também vai ser obtido, né, por meio desse triângulo retângulo aqui. Ó. Ok? Esse triângulo retângulo tem como catetos 5 ao quadrado. E o outro cateto vai ser YC menos YB. Tá? YC menos YB ao quadrado. Ok? Vamos para L de CD. L de CD é obtido por meio desse triângulo retângulo daqui. Ele tem como catetos 8, mais esse cateto daqui, que vai ser YC menos YD. Ok?
E, finalmente, YDE, que vai ser, né, obtido por meio desse triângulo retângulo, vai ser 2 ao quadrado mais YD ao quadrado. São os catetos desse triângulo retângulo. Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Ao que vai acontecer? As 10 equações de equilíbrio vão nos fornecer relações lineares, né, envolvendo as grandezas estáticas. Tá? Envolvendo as grandezas estáticas. Não necessariamente as grandezas cinemáticas, que vão entrar nessas equações de equilíbrio por meio de funções transcendentais, mais especificamente funções trigonométricas. Tá? Mas aí é uma não linearidade incorporada ao problema que é tratável. Assim como essa também. Porque aqui eu tenho uma não linearidade incorporada ao meu problema. Eu tenho incógnitas elevadas ao quadrado compondo um radicando, né, de uma raiz quadrada ou de raízes quadradas que são somadas igualadas a um determinado valor. Tá? Do ponto de vista algébrico, resolver esse problema fornecido o comprimento do cabo é um problema, do ponto de vista algébrico, difícil de tratar, ou mais difícil de ser tratado. Tá? Do ponto de vista algébrico. Mais difícil de ser tratado do que aquele que nós vamos resolver aqui agora. Tá? Então, geralmente, o que é feito nessas questões, né, de cabos sujeitos a cargas concentradas, né, é informar o valor de uma das deflexões, que seria YC, igualada a 12 metros. Tá? Porque informando esse valor, ao invés de 11 incógnitas, eu passo a ter 10, e as 10 equações de equilíbrio disponíveis são suficientes para resolver o meu problema. Tá? Logo, o comprimento do cabo não entra como uma informação no nosso problema. Ele entra como uma variável ou como incógnita. Aí, nesse caso, eu resolvo todo o meu problema usando as 10 equações de equilíbrio, encontrando as 8 incógnitas estáticas, encontrando as 2 incógnitas cinemáticas que sobraram, que seria YB e YD, as deflexões dos pontos B e D, tá? E uma vez encontradas as reflexões YB e YD, eu substituo esses valores aqui nessas minhas expressões para os comprimentos dos trechos do cabo e, por sua vez, né, encontrando os comprimentos dos trechos, eu somo eles e obtenho o comprimento total do cabo, que seria o quanto de cabo eu precisaria para esse meu projeto aqui. Tá bom? Tranquilo, gente? Posso continuar? Não sei se na lista de exercício ou mesmo no próprio Hibbeler tem algum problema de cabo em que não são fornecidas, né? Não seria fornecida nenhuma das reflexões. E, ao invés disso, ele fornece o comprimento do cabo e pede para você resolver. Aí, nesse caso, você tem essa equação adicional aqui, que é bastante não linear, né? Você tem a presença das deflexões ao quadrado nos radicandos e soma de raízes quadradas, né? Isso torna o trabalho algébrico ou o tratamento algébrico bem mais difícil. Eu acredito que todas as questões da lista de exercício, assim como todas as questões disponíveis, né, no livro do Hibbeler, tratando de cabos sujeitos a cargas concentradas, ele sempre vai fornecer uma das deflexões de tal forma que você não precise dessa equação ou dessa informação do comprimento total do cabo, tá? Você resolva todo ele, né, todo o problema apenas usando considerações de equilíbrio, equações de equilíbrio, tá? E uma vez resolvido todo o problema, o que inclui o valor dessas deflexões, que definem, né, a geometria assumida pelo meu cabo, uma vez calculadas essas deflexões, você calcula os comprimentos dos trechos e, por sua vez, o comprimento total do cabo. Tá bom? Tá claro isso aí, gente?
Alguma dúvida? Vocês estão mais calados hoje. O Mardônio está com o microfone funcionando. Enfim. Alguma dúvida? Não, professor. Beleza. Então, vamos iniciar aqui a análise desse caso, tá? Vamos iniciá-la, né? E essa é a sequência, usando equilíbrio de corpo rígido, por incrível que pareça, né? Para o cabo como um todo, com o intuito de obter ou valores ou relações entre as reações de apoio, tá? A primeira equação de equilíbrio que eu vou utilizar, eu posso utilizar com esse propósito de calcular as reações de apoio, seria a somatória de momentos em relação ao ponto A. Como eu não estou definindo aqui um sistema de coordenadas, como é de praxe, eu não defino. Ao informar, né, o equilíbrio que aqui está sendo considerado, que é o equilíbrio de momento em relação ao ponto A, eu preciso definir, né, ou ilustrar, né, a minha convenção, que é positiva anti-horária, tá? Beleza. Impondo equilíbrio de momento em relação ao ponto A, as reações do IA e HA não contribuem, porque as linhas de ação dessas reações de apoio passam pelo ponto A. Assim como também não contribui HE, né? Porque a linha de ação dela passa pelo ponto A, uma vez que nós A e E estão no mesmo nível. Tá bom? Dito isso, quem é que entra aí nessa equação de equilíbrio? Quem é que vai entrar? Vai entrar a reação de apoio em Noé, vertical para cima, não é isso? VE, vezes seu braço de alavanca, que é quanto em relação ao ponto A, ou no A? Alguém poderia dizer? Seria basicamente a distância da linha de ação de VE em relação ao NOA. Quanto é essa distância? 18 metros. 18. 8 mais 8, 16, mais 2, 18. Gente, eu preciso da participação de vocês, não só quando eu faço esses questionamentos, mas também vou precisar que alguns de vocês, né, de preferência pelo menos 2, trabalhem com calculadoras para me fornecerem os resultados numéricos, tá bom? Se vocês não participarem quando eu pergunto, isso vai fazer com que a aula seja muito mais longa do que precisaria ser, tá? E com isso vai ser um pouco mais cansativa, tá? Então, por favor, respondam, ok? A distância desse NOA à linha de ação de VE seria 3 mais 5, 8, mais 8, 16, mais 2, 18. Tá bom? As outras forças que promovem momento, forças externas, eu não estou considerando as forças que ocorrem internamente, são os esforços internos nos trechos. As forças externas que também promovem momento em relação ao A vão ser as forças 4, 15 e 3. VE promove uma tendência de giro anti-horária em relação ao A. Então, eu tenho aqui uma contribuição positiva, tá? Já a força de 4 kN promove em relação ao A, né, uma tendência de giro horária, contraria a minha convenção, negativa. Então, eu vou ficar com menos 4, vezes quanto, que é o braço de alavanca, que é a distância da linha de ação da força de 4 kN em relação ao A? 3 metros. 3 metros, perfeito.
Ok? Novamente, a força de 15 kN, assim como a força de 4, tende a promover, né, um giro horário em relação ao A, contraria a minha convenção, então negativo, menos 15, vezes o braço de alavanca, né, que seria a distância da linha de ação da força de 15 kN em relação ao A. Que é de quanto? Metros. 8, né? 8 metros. Finalmente, a força de 3 kN, né, tende a promover, assim como as forças de 4 e 15, uma tendência de giro horária, né? Horária, contraria a minha convenção, então negativa, menos 3 vezes o braço de alavanca, que é a distância da linha de ação, 3 kN, da força de 3 kN em relação ao A, que é quanto? 16. 16, perfeito. Isso vai ser igual a zero. Agora eu vou precisar efetivamente da ajuda de vocês. Eu gostaria de pelo menos dois de vocês realizassem esses cálculos usando calculadora científica e me fornecesse o valor de VE. Tá? Enquanto eu aguardo que, né, algum de vocês façam esse cálculo, me forneça o valor de VE, de preferência pelo menos dois, né, porque um vai servir aí, eu vou trabalhar como se fosse um auditor do outro. Uma outra equação de equilíbrio que pode ser imposta ao cabo sujeito a cargas concentradas, né, como um todo, com o intuito de obter ou valores ou relações entre reações de apoio, seria, né, somatória de forças na vertical igual a zero. Convenção positiva para cima, uma vez que eu não defini aqui um sistema de coordenadas. Quem atua no meu cabo na vertical? As reações. 10 kN com o professor, velho. Deu quanto? 10. 16? 10. 10. A 180 dividido por 18. Beleza. 10 kN. Ok? Se um segundo puder confirmar esse valor, ou o próprio Marcos puder Eu também deu isso. verificar, ótimo. Ótimo, então. Então, muito provavelmente está correto o cálculo do Marcos. Então, fazendo somatório de forças na vertical igual a zero, as forças que atuam na vertical aqui, né, serão as reações de apoio, no cabo como um todo, e as cargas concentradas. Só não atuam na vertical as reações de apoio na horizontal. Ficamos com VA mais VE, né, cuja orientação está de acordo com minha convenção, positiva para cima, menos, né, as forças de 4, de 15 e de 3, que atuam para baixo, contrariando minha convenção, logo contribuem negativamente. Com isso, eu encontro para VA a seguinte expressão. 4 mais 15, 19, mais 3, 22. 22 menos VE, logo, VA vai ser igual a 12 kN. Ok? É razoável VA ter um valor superior a VE? Acredito que sim, por duas razões. A força que atua no nó B tem valor superior à força que atua no nó D. Né? O nó B está mais próximo do nó A do que do nó E. E o nó D está mais próximo do nó E do que do nó A. Além disso, a força de 15 kN, que aí sim apresenta um valor considerável, essa força também se encontra mais próxima do nó A. Tá? Ela se distancia do nó A de 8 metros e se distancia do nó E de 10 metros. Logo, obter um valor para a reação vertical em A superior à reação vertical em E é razoável. Tá bom? A última equação de equilíbrio que nós vamos resolver seria a somatória de forças na horizontal igual a zero, convenção positiva para a direita, né? As únicas forças que atuam externamente ao cabo, né? Externamente, que eu digo, externamente aos trechos do cabo e que atuam na horizontal, são as reações de apoio na horizontal. Eu fico com HE positivo, porque está de acordo com a minha convenção, menos HA negativo, porque contraria a minha convenção, que é da esquerda para a direita,
eu chego à conclusão que HE é igual a HA, tá? Isso sempre vai ocorrer por dentro do cabo. As reações na horizontal vão assumir valores iguais. Não somente essas reações, como as componentes na horizontal das trações no cabo vão assumir valores iguais para a questão de equilíbrio. Né? Se eu secciono o cabo aqui, por exemplo, né? Promovo esse seccionamento e vou avaliar o equilíbrio de forças na horizontal, né? Da componente de TAB na horizontal, eu vou chegar aqui, a componente de TAB na horizontal vai ser igual a HA. Tá? Se eu realizo o corte aqui no trecho BC, a componente horizontal de TBC vai ter que ser igual a HA. Quando eu imponho o equilíbrio, é essa parte aqui do meu cabo, né, seccionado, né, utilizando aí a ideia do método das seções. Se eu corto aqui no meio do trecho CD, novamente, né, impondo o equilíbrio da parte direita, eu tenho que a componente na horizontal do TCD é igual a HE. O mesmo acontece no trecho DE. Então, isso é uma característica do problema de cabo que nós vamos resolver. Dos três problemas, na verdade. Tá? As reações na horizontais vão ser iguais, tá? E nós podemos chamar de F de H, tá? Pelo menos é assim que o Hibbeler denomina essa reação na horizontal, ou essa componente na horizontal das trações, que é uma constante, e ele denomina de força horizontal FH. No entanto, por enquanto ela é uma incógnita, né? Por enquanto é uma incógnita. Eu sei que H de E é igual a H de A, que é igual a F de H, mas não sei o valor de F de H. Tranquilo, gente? Beleza. Por favor, guarde esses valores, tá bom? Por favor, guarde esses valores. Agora me permita apagar. Na sequência, eu só vou fazer uma mera provocação, com o intuito de utilizar o método nós para, ou tentar utilizar o método nós para encontrar as demais incógnitas, tá? Então, vamos usar NOA. Impor o equilíbrio NOA, tá? Que forças estão atuando no NOA? Estão atuando no NOA a reação V de A na vertical, a reação H de A na horizontal e, finalmente, né, T de AB. No entanto, colocar simplesmente T de AB aqui não é interessante, tá? Não é interessante. Então, eu vou aqui colocar como incógnita, e é uma, de fato uma incógnita para o meu problema, θ de A. Que é esse ângulo aqui. Por que é uma incógnita? Porque eu desconheço o YB. Se eu conhecesse YB, eu saberia quem é θA. Mas, como eu desconheço, eu não sei quem é θA. Tranquilo? Então, dito isso, quantas incógnitas eu tenho nesse meu problema? V de A eu conheço, H de A não, T de AB não, e também não conheço θ de A. Então, quando eu aplico as duas equações de equilíbrio no A, seria a somatória de forças na horizontal igual a zero.
Quando eu aplico o somatório de força na horizontal igual a zero, eu vou ficar com menos H de A mais T de AB vezes cosseno de θA igual a zero. Tá? Eu representei aqui T de AB puxando o nó. E no caso de cabos, os esforços dos trechos nos nós sempre vão ser, né, orientados dessa forma, puxando o nó. Por quê? Porque nós já sabemos de antemão que são todos esforços de tração. Tá bom? Perceba que eu não conheço θA, não conheço TAB, nem conheço HA. Agora eu vou lá para a somatória de força na vertical igual a zero. Quem é que entra? V de A positivo menos T de AB vezes seno de θA, né? Por quê? Porque a componente na horizontal é um cateto adjacente ao ângulo e a componente na vertical é um cateto oposto ao ângulo. Então, tem o seno de θ. Nesse caso, eu tenho VA, ou conheço VA. Aí eu vou ficar com T de AB vezes seno de θA igual a VA. Tá bom? Aqui também eu vou ficar com T de AB cosseno de θA igual a HA. Tá? Mas eu não resolvo meu problema agora dessa forma, ou pelo menos não vou encontrar valores numéricos para TAB, HA e θ de A. Tá? Infelizmente, não tenho como obter esses valores numéricos. Ok? Aí alguém pode dizer, então, professor, vamos analisar o nó B. Se eu analisar o nó B, eu vou ficar com incógnitas T de AB, T de BC e YB também, que vai entrar como incógnita nessa análise. Tá? Porque esse ângulo daqui, ó, que eu vou chamar de θB, esse ângulo é um incógnito. Então, eu vou ficar também com 3 incógnitas, 2 equações. Tá? Se eu for analisar o nó C, eu vou ficar com TBC, TCD e ainda, além de θB, que eu ainda desconheço, eu vou ficar com θD, que eu também desconheço, porque eu desconheço YD. Então, 4 incógnitas, 2 equações. Tá? Se eu for para o nó D, né, eu vou ficar com TDE, TCD, que eu desconheço, e esse ângulo daqui, que eu vou chamar de θDE. Ok? Então, eu vou ficar com 3 incógnitas, 2 equações. Se eu for analisar o nó E, eu vou ficar com TDE, HE e θ de E, porque eu desconheço YD como incógnitas, 2 equações, 3 incógnitas. Tá? No entanto, gente, vocês podem montar as 10 equações de equilíbrio pelo método dos nós e sair utilizando o método das substituições para resolver o nosso problema, usando exclusivamente o método dos nós. Tá? Sem maiores problemas. Mas não seria aconselhável, tá? Não seria aconselhável. Ok? Então, tem uma metodologia que nos permite resolver esse nosso problema, tá? Vamos dizer assim, seria um macete, né? Um macete, de forma que você não precisa montar todas essas equações e sair substituindo para poder resolver essas incógnitas, tá? Essa metodologia nos permite calcular numericamente a reação HA ou numericamente a reação HE, tá? Essa metodologia se baseia basicamente no método das seções, tá bom? Basicamente, essa metodologia se baseia no método das seções. Então, me permita apagar isso aqui. Qualquer dúvida,
podem se manifestar, tá? E a gente retoma aqui e tira as dúvidas, eventuais dúvidas. Eu vou promover um seccionamento fictício, né? Que é nisso que se baseia o método das seções, ao longo do trecho BC. Vou representá-lo aqui em vermelho. Eu vou promover um seccionamento fictício. E vou usar o método das seções, que se baseia na seguinte, né, hipótese, né, propriedade ou característica de um problema estrutural estático. Né? Problema estático. Se todo o cabo está em equilíbrio, toda e qualquer parte dele vai estar. Também é nesse princípio que se baseia o método dos nós. Né? Nós estamos impondo aqui o equilíbrio dos nós. Tá bom? Então, no método das seções, eu promovo um seccionamento e vou representar aqui o lado esquerdo, né? Uma vez promovido esse seccionamento. Ok? E aqui eu não vou repetir aqui eu posso vir a repetir, tudo bem? Sem problema. A representação da reação de apoio. E aqui eu tenho V de A e HA. E aqui, nesse trecho BC que eu cortei, eu tenho, né, a minha tração BC. Tá bom? Eu desconheço, por enquanto, né? Eu desconheço esse valor daqui, que é o YB. Então, eu vou impor um equilíbrio de momento aqui em relação ao nó bastante conveniente para mim. Quais são, para o trecho, né, para essa parte do meu cabo, né, que eu obtive a partir do seccionamento fictício e separação, quais são as incógnitas aqui envolvidas? VDA eu conheço, mas HDA eu desconheço, TBC eu desconheço e desconheço YB. Tá? Então, eu tenho aqui 3 incógnitas, HA, YB e TBC. Para o problema de equilíbrio, né, dessa parte, eu vou utilizar as 3 equações de equilíbrio que eu tenho disponíveis para equilíbrio de corpo rígido no plano. Né? Que é isso que nós fazemos no meio das seções, uma análise bidimensional. Utilizamos as 3 equações de equilíbrio disponíveis. Quais são elas? Somatório de força na vertical, somatório de força na horizontal e equilíbrio de momento em relação a um ponto qualquer. Tá? Isso aqui é o nó A. E aqui o nó B. Nó B, YB. Ok. Existe uma equação de equilíbrio bastante conveniente que vai nos permitir obter de forma direta o valor numérico de HA. Professor, a força de 4 kN entra aí no nó B, então? Sim, perfeito. Obrigado, Érico. Eu enxergo a força de 4 kN. Não é isso? Perfeito. Muito obrigado. O equilíbrio de momento que nós vamos promover, que vai nos permitir obter diretamente, o valor de HA, vai ser equilíbrio de momento em relação ao nó C.
Por quê? Porque eu conheço a posição do meu nó C, tá? Definida por essa deflexão já informada, conhecida de 12 metros. Se eu for impor equilíbrio de momento em relação ao nó A, nem VA nem HA promove equilíbrio, momento em relação a A, que promoveria a força de 4 kN e a tração TBC. Né? No entanto, eu desconheço a orientação de TBC porque eu não sei quanto vale YB. Né? Eu desconheço θ de B porque eu desconheço YB. Se eu souber quem é YB, eu sei calcular θB, né? Eu vou saber calcular θB, porque eu conheço esse cateto, que é 5 metros, e esse cateto seria 12 metros menos o valor de YB. Mas eu desconheço YB, então θB é desconhecido, logo a orientação do TBC é desconhecida. Né? Na imposição do momento em relação ao nó A, eu vou ficar com duas incógnitas, que seria TBC e sua orientação. Não resolve o meu problema. Se eu for impor equilíbrio de momento em relação ao nó B, eu vou ficar com quantas incógnitas? V de A é conhecida, T de BC não contribui, porque a linha de ação passa por tela, né, da tração TBC passa pelo nó B, não contribui. Eu vou ficar com HA, gerando momento em relação a B, beleza, mas eu desconheço YB. Então, eu fico com HA e YB como incógnitas, né, para essa equação de equilíbrio em relação ao nó B. Agora, vamos impor o equilíbrio em relação ao nó C e vocês vão verificar o que acontece. Quando imponho equilíbrio de momento em relação ao nó C, convenção positiva anti-horária, tá? Considerando apenas as forças que atuam nessa parte do cabo, né? Do meu cabo. V de A promove momento em relação a C? Promove ou não promove, gente? Promove. Ok. E esse momento que ele promove em relação ao nó C, ele é horário, né? Ele é horário, contraria a minha convenção, então é negativo. Então vai ser, vamos ficar com menos V de A, vezes quanto? Qual é o braço de alavanca, ou seja, a distância da linha de ação de VA em relação ao nó C? 8 metros. 8 metros. Perfeito. HA também promove momento em relação a C? Sim, porque a linha de ação de HA não passa pelo nó C. Tá? O HA tende a promover em relação ao nó C um giro anti-horário, né? Um giro anti-horário, então, conforme a convenção, então contribui positivamente, e HA, vezes seu braço de alavanca, que é quanto? 8 também? Não, Hã? 12. 12, que é exatamente a flecha que é fornecida no nosso problema. 12, tá? Então, essas são as contribuições das reações de apoio, né, em relação ao momento, né, analisado em relação ao nó C. Vem a força concentrada de 4 kN que atua no nó B, que promove ou tende a promover um giro horário em relação ao nó C, anti-horário, conforme a convenção, então contribui positivamente. 4 vezes quanto, que é o braço de alavanca, que é a distância da linha de ação da força de 4 kN em relação ao nó C? 5. Vezes 5, perfeito. Mais alguém que aqui, né, atua externamente à parte, que seria basicamente TBC, não é isso? É a última força externa à parte, né, que nós estamos analisando do cabo. Né? TBC não gera momento em relação a C, porque a linha de ação de TBC passa pelo nó C. Então, aqui acaba a nossa análise.
nossa imposição de equilíbrio, igual a zero. Vejam que essa equação de equilíbrio, né, imposta à parte, depois do seccionamento realizado no trecho BC, nos permite chegar numa equação em que a única incógnita envolvida é HA, porque VDA já foi analisado, é 12 kN, se não me engano. Tá? Então, por favor, calculem para mim HA. Quanto seria HA? Eu vou ficar com 12 vezes 8, menos 4 vezes 5, tudo isso dividido por 12, né? Quanto seria H? (6,33) no meu, né? Por favor, alguém confere. Ou a própria Érica, repete aí os cálculos para verificar. Alguém mais obteve o valor de 6,33 quilonewtons? Isso mesmo. Aqui também deu isso. Maravilha. Então já temos duas verificações aí do Marcos e da Carla. Gente, todo mundo entendeu? Deu para entender, professor. Quando eu calculo H dessa forma e volto para o método dos nós, perceba que nas equações que eu montei no método dos nós, HA entrava como incógnita, que não é mais. Então, na imposição do equilíbrio do NOA ao NOA, eu fico com duas incógnitas, duas equações, tá bom? Me permita apagar isso daqui e repetir um processo análogo a esse, com o intuito de calcular HE, que precisa, né, apresentar esse mesmo valor, né? Nós sabemos que HE é igual a HA ao impor o equilíbrio de forças na horizontal ao cabo como um todo. Tá? Então, para obter HE, eu vou realizar o seccionamento, perceba, no trecho CD. E isolar a parte direita, em vez de isolar a parte esquerda. Por quê? Porque quando eu isolo a parte direita, depois de cortar ou eu realizar um corte fictício no trecho CD, eu vou realizar um procedimento análogo ao anterior. Impor o equilíbrio em relação ao nó C, cuja frecha eu conheço, elimino como incógnita T de CD e fico na análise de equilíbrio com 3 kN, HE e VE. VE eu conheço, me sobra apenas como incógnita HE, cujo braço de alavanca em relação ao nó C é conhecido, é 12 metros. Tá? Então, o procedimento é análogo e é saudável que eu o repita. Tá? Agora, para o seccionamento, né, promovido no trecho CD. Então, eu tenho aqui HE, VE, tem aqui o trecho DE, um pedaço do trecho CD, né? E, né, eu tenho esse pedaço do trecho CD e um pouco aqui, né, distante do trecho CD, eu tenho o nó C, né? Cuja deflexão eu conheço, é de 12 metros. E eu tenho, né, YD, que é a deflexão do nó D, que eu desconheço, tá? Nó D. Ok? E aqui eu tenho a tração CD, que ao impor o equilíbrio em relação ao nó C não contribui, né? Ao impor o equilíbrio de momento em relação ao nó C não contribui. E
né? Tal como a Érica já observou no outro caso, eu tenho nessa parte do meu cabo, né? Eu tenho a força concentrada de 3 kN atuando no nó dele. Todo mundo entendeu isso aí? Sim. É um procedimento análogo ao que eu fiz, né, ao efetuar o corte fictício no trecho BC. Então, vamos lá. Somatório de momentos em relação ao nó C, novamente igual a zero, convenção positiva anti-horária. Ao fazer isso, né, eu elimino, né, a participação de TCD, cuja intensidade e orientação também eu desconheço. Né? Eu desconheço θD. Né? Eu só vou saber quem é θD quando eu descobrir quem é YD. Né? O θD eu desconheço. Então, eu elimino a contribuição dessas duas incógnitas à equação, que seria a intensidade de TCD e a orientação de TCD definida por θD, e fico com VE em relação a C, tende a promover um giro anti-horário, né? Então, contribui positivamente, está de acordo com a minha convenção. VE vezes quanto? Qual é o braço de alavanca? Distância da linha de ação de VE em relação a C. Qual é o braço de alavanca, gente? É 8, né? Não. Não, 10. 10. 10, perfeito. 8 mais 2. 10, tá? HE, em relação ao nó C, tende a promover um giro horário, contraria a minha convenção, contribui negativamente. Então, ficamos com menos HE vezes o braço de alavanca, que é a distância da linha de ação de HE em relação a C, que é quanto? Quanto é essa distância? Vamos lá, gente? Quanto é essa É distância? 12. 12, né? É justamente o que nos motivou a promover o equilíbrio de momento em relação a nascer. Conhecer essa flecha que foi fornecida pelo problema. 12, tá? Quem mais promove o momento em relação a nascer? A força de 3 kN, né? Tende a promover o giro horário, contraria a minha convenção, negativo. Menos 3 vezes o braço da alavanca, que é quanto? Que é a distância... 8, agora sim, 8. Perfeito. E TCD, que é uma força externa à parte, após promover o corte fictício no trecho CD, mas TCD, né, e isso também é uma das motivações de escolher o nó C, sua linha de ação passa por C. Então, não contribui, não promove momento em relação a C. Finalmente, 0. Né? Eu fico com quantas incógnitas aqui? Uma, porque VE eu já calculei ao impor o equilíbrio ao cabo como um todo. Quanto vale HE, gente? HE vai ser VE, que é 10 vezes 10, menos 3 vezes 8 sobre 12. Sexto 33 também. Isso. Não poderia ser diferente. Então, isso significa que o cálculo anterior, de fato, está correto, tá? Perceba que na solução do problema, vocês não precisam fazer o que eu fiz aqui, tá? Vocês já sabem de antemão que HE é igual a HA. No entanto, isso aqui é uma redundância. Eu estou, né, impondo outro equilíbrio para chegar à conclusão que HE é 6,33, ou seja, igual a HA. Tá bom? Isso é bom porque isso lhe deixa mais seguro com relação à análise, né? Significa que você está indo bem, está fazendo as coisas de forma correta. Tá bom? Então, beleza, gente. Então, já calculamos HA e HE. A partir de agora, método dos nós. Tá? Esquece aqui esse seccionamento fictício. Vamos lá para o método dos nós. Quais foram as equações que eu encontrei impondo equilíbrio ao nó A?
Vocês podem retomar o vídeo, no caso da aula gravada, ou suas anotações, no caso dessa aula de agora. Mas, se eu não me engano, encontrei TAB vezes cosseno de θA igual a HA. E TBC vezes seno de θA igual a VA. Não foi isso? Alguém me confirma, por favor? Alguém anotou? Não sei. Mesmo, professor. Maravilha. Essa aqui eu obtenho impondo equilíbrio na horizontal, no A. E essa aqui eu obtenho impondo equilíbrio na vertical, no A. Tá? E agora? Quantas incógnitas eu tenho? HA e VA eu conheço. Eu tenho duas, na realidade. Eu tenho... aqui é T de AB também, né? Desculpa. Tenho duas, que é a tração T de AB e θA. Por que θA é incógnita? Porque eu não conheço YD. Eu não conheço, né, essa deflexão que me define, né, a configuração desse trecho do cabo. Então, o que se faz aqui é o seguinte. Já que esse membro é igual a esse, e esse é igual a esse, né, eu vou dividir esse primeiro membro por esse. Quando eu realizo essa divisão, eu vou ficar com T de AB sobre T de AB, né? Que dá 1. E seno de θA sobre cosseno de θA, que dá tangente de θA. Não é isso? Quando eu divido TAB seno de θA por TAB cosseno de θA, TAB, né? Você corta com TAB, assumindo que TAB é diferente de zero, que é o caso, e fico com seno de θA sobre cosseno de θA, que é tangente de θA. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Né? Já que esse membro, o primeiro membro da segunda equação, sobre o membro da segunda equação, né? Já que esses membros são iguais a VA e HA, respectivamente, tangente de θA vai ser igual a VA sobre HA. Tranquilo? VA e HA eu conheço. Né? Conhecendo VA e HA, aplico aqui, né, a função inversa da tangente θA, que é a cotangente, e obtenho um valor aproximado para θ de A, que vai ser quem, gente? Em graus. Alguém poderia me fornecer? Quem é θA? V de A deu 12, H de 62,2. Ok, V de A deu 12, não é isso? H de A deu 6,33, né? Divide isso aí e aplica a cotangente, que é a função inversa da tangente, para obter θA. Em graus, isso dá 62,2 graus. Muito provavelmente um valor aproximado, já que a HA deu uma dízima, né? 6,33. Não é isso, Marcos? Isso, na verdade é 62,18888. Ok. Eu acho que tá bom. Uma aproximação com a segunda casa. Mas se quiser pode colocar 19. 19, é? Ok. Perfeito. Isso. Alguém mais obteve esse resultado? Deu isso mesmo. 62,188. Beleza, perfeito. T de AB, por sua vez, vai ser HA sobre cosseno de θA. Qual o valor do T de AB? Também aproximado, né? Eu tenho uma função trigonométrica aqui. Um ângulo aproximado. Quanto dá isso aqui? 12 vezes cosseno de 62,19.
12 sobre cosseno, né? De 62,19. Aqui deu 25,72. 25,72. 25,72, é isso? Isso. Os dois obtiveram Isso. ao mesmo tempo, foi? Maravilha. Muito provavelmente está correto. Uma outra informação que nos interessa, até para calcular o comprimento do cabo, né, utilizando aquelas expressões que apresentei no início da aula, é o valor de YB. Opa! Mas HA não é igual a 6,33? É verdade. Desculpa. Aí dá 13,56. 57. Obrigado, Érica. De fato, é V de A que é 12. Né? Isso dá quanto, Érica? 13,567. 13,57, né? Perfeito. A gente terminou seguindo o raciocínio do professor da equação. Foi eu que errei. Aí, no caso, Marcos, você pode usar a segunda equação, onde ficamos com 12 sobre seno, né? Sobre seno de 62,19, que tem que dar o mesmo valor. Se vocês puderem conferir aí, eu agradeço. Alguém conferiu, não? Isso mesmo. Maravilha, Marcos. Agora, veja só. YB sobre 3, né? Cateto oposto sobre adjacente é igual a tangente θA, que por sua vez é V de A sobre HA. Isso nos permite avaliar YB. Quanto é YB? Alguém já calculou? Vamos lá, gente. Quanto é YB? YB vai ser o arco tangente de θA? Eu não entendi aí, não. Não. YB, que é o cateto oposto, sobre 3, que é o cateto adjacente, é igual a tangente de A, que por sua vez é igual a VA sobre HA. Então, YB é basicamente 3 vezes a tangente de A. Não é isso? Aqui deu 5,68. 8 metros. Eu acho que é isso mesmo, Érica. Alguém mais obteve esse valor? Deu isso mesmo. Maravilha. Então, já tenho YB, né, que define, né, parte aí da configuração assumida pelo meu cabo. Tá? Só faltando agora YB, para definirmos completamente a configuração do meu cabo. Vamos impor equilíbrio ao nó B, tá? Poderia ser outro nó, mas eu escolhi aqui o nó B. Eu tenho T de AB. Ficou muito próximo aqui. Então, tem T de AB, não é isso? No nó B. E T de BC. Para variar, né? Na verdade, sempre faremos isso. Né? As forças nos trechos vão estar sempre puxando o nó, já que são trações, né? Eu tenho aqui o nó B, esse ângulo aqui, θA,
Alternos internos é igual a esse ângulo daqui, né? ΘA. Tranquilo? E aqui eu tenho θB. Tá bom? Maravilha. θA eu já conheço, né, gente? θA é aproximadamente 62,18, é? Ou 19? É isso? Isso. Maravilha. θB. Eu tenho como obter θB? Tenho sim. Tangente de θB é igual ao cateto oposto, que vai ser 12 menos YB, sobre o cateto adjacente, que é 5. Tá? YB eu conheço, não é isso? Vocês entenderam? Eu estou analisando esse triângulo retângulo daqui, ó. O cateto oposto é essa dimensão, que é 12 menos YB. E o cateto adjacente ao ângulo é 5 metros. Tá bom? Todo mundo entendeu? Sim. Maravilha. Ainda atua no nó B, né? Eu estou esquecendo e vocês estão me salvando em relação a isso. A força concentrada de 4 kN. Não é isso? Beleza? Quem seria esse valor aqui? Doze menos 5 é alguma coisa? Acabei de apagar. Sobre 5, não é isso? Aqui deu 51,65. O ângulo, né? Isso. Beleza. θB. A Érica já calculou o ângulo diretamente. Deu 51,65, é? Isso. Quem puder calcular esse valor também, chegando ao mesmo valor, já vai nos deixar mais tranquilos, não é isso? Tranquilo, gente? Alguém mais obteve esse valor? Alguém mais? Isso mesmo, professor. Ótimo, já me deixaram mais tranquilo. Tá? Vamos lá. Eu conheço θA, eu conheço θB, conheço TAB, me resta conhecer TBC. Tá? Para conhecer TBC, eu posso utilizar qualquer uma das equações de equilíbrio que eu tenho disponível, né? Somatório de forças na horizontal igual a zero, conversão positiva para a direita. Eu vou ficar com mais TBC vezes cosseno de θB, né? Que é o cateto adjacente ao ângulo θB, menos TAB vezes cosseno de θA. Isso é igual a zero. Tá? Tranquilo? Isso aqui vai implicar em TBC igual a TAB vezes cosseno de θA sobre cosseno de θB. Isso vai implicar em TBC igual a quanto, gente? Vamos lá? Me ajudem. Deu quanto?
Marcos, Carla, Érica, estão aí me ajudando. O meu deu 10,20. Alguém mais obteve esse valor? Alguém mais? Enquanto um de vocês aí confirma esse valor, eu vou escrever aqui a outra equação de equilíbrio, somatório de força na vertical, convenção positiva para cima. Basicamente, TBC vai ser igual a TAB seno de θA menos 4 sobre seno de θB, né? Como não poderia ser diferente, TBC tem que ser igual a 10,2 kN, né? Isso, professor. Beleza, gente. Vamos para o nó E, tá? Tentem me ajudar aí rapidamente, que aí a gente evolui mais rápido na aula. Nó E. No caso do Noé, atua VE, HE e TDE. Aqui eu tenho um ângulo θE, tá? VE e HE eu conheço. No entanto, eu desconheço TDE e desconheço também θE. Por quê? Porque YD, que é o cateto oposto a esse ângulo, é desconhecido. Tá bom? Então, ficamos com somatória de forças na horizontal igual a zero, convenção positiva da esquerda para a direita, né? Ficamos com HE positivo, menos TDE cosseno de θE, né? Igual a zero. Tá bom? Uma vez que eu tenho, né, na horizontal o cateto adjacente ao ângulo θE. Tá bom? Na somatória de forças na vertical igual a zero, convenção positiva para cima, eu vou ficar com mais VE menos TDE vezes seno de θE, né, que é o cateto oposto ao ângulo θE. Igual a zero. Com isso, eu obtenho uma situação semelhante ao impormos o equilíbrio ao nó A. Eu vou ficar com TDE cosseno de θE igual a HE que eu conheço. E TDE seno de θE igual a VE que eu conheço. Quando eu divido membro a membro, né, assim como eu fiz para o nó A, eu vou ficar com tangente de θE igual a VE sobre HE. Isso vai implicar em θ de E aproximadamente igual a quanto, gente?
Vamos lá? Aqui deu 57,66. Beleza. Se alguém puder conferir, eu agradeço, tá? Ok. E aí, gente? Alguém mais obteve esse valor? Deu isso mesmo, professor. Maravilha. Logo, TDE pode se obter por qualquer uma dessas equações, né? CH de E sobre cosseno de θE. Logo, TDE vai ser aproximadamente, né? Quanto? HE é 6,33, não é isso? Dividido por cosseno de θE. Também, TDE vai ser igual a VE sobre seno de θE, para quem preferir, né? Onde VE é igual a 10. E aí, gente, quanto é que dá TDE? Deu 11,83 do primeiro. Sim, e o segundo? 11,83 também. Como não poderia ser diferente, não é isso? Então, temos aí uma redundância aí que nos dá uma certa segurança. Para fecharmos a configuração do meu cabo, eu preciso conhecer YD. YD sobre 2 metros, YD é cateto adjacente a θE, 2 metros é cateto, não, YD é cateto oposto a θE, 2 metros é cateto adjacente. YD sobre 2 é igual a tangente de θE. Não é isso? Que, por sua vez, se eu não me engano, é igual a VE sobre HE, não é isso? Isso vai implicar em YD igual a quanto, gente? Dois vezes VE, que é 10, sobre HE, que é 6,33, né? 3,158. 58 metros, né? Já que a unidade... 158 após a vírgula, ou então 1,7 ou 1,7. 158. Aí pode ser 1,6. Né? Tá bom. A gente está trabalhando com duas casas decimais, não é isso? 3,158. Foi porque eu dei 3 números decimais. 3,16, não é isso? Isso. Beleza. Então, vamos manter aí de duas casas decimais. Tá? Alguém mais obteve esse valor, além da Érica? Hein, gente? É isso mesmo, professor. Maravilha. Então, já temos YB, YD, YC, todos os comprimentos, né? Todas as dimensões das projeções horizontais dos trechos do cabo. Com isso, já dá para calcular o comprimento do cabo, tá? A única incógnita que está faltando aqui é TCD, tá bom? Para avaliar TCD, nós podemos impor o equilíbrio, finalmente, né, para concluirmos a solução, do nó D, tá? É melhor do que do nó C. Mas nada impede de utilizar um nó C, tá? Fiquem à vontade. E olha aqui, eu imagino que o nó D seja uma melhor opção. Para o nó D, nós temos aqui atuando TDE, puxando o nó, né? Como é de praxe, no caso de um cabo, alternos internos, né?
θE, ok? E, finalmente, TDC, que é o que nos interessa. TDC, e esse ângulo aqui é θD, certo? θD. Eu conheço θE, que eu acabei de calcular com vocês, não é isso? θD, eu tenho que tangente de θD vai ser igual ao cateto oposto a esse ângulo, que é essa dimensão daqui, que é 12 vezes menos YD, que eu acabei de calcular. 12 menos YD. Sobre o cateto adjacente, que é 8. Logo, θD é quanto, gente? Por favor, calculem para mim. Enquanto isso, eu vou... Sim, não posso esquecer que no nó D atua a força de 3 kN, tá? Enquanto isso, enquanto vocês calculam θD, todo mundo entendeu o θD aqui? É a tangente desse triângulo retângulo. Cateto oposto, 12 menos YD, adjacente, 8. Somatória de forças na horizontal igual a 0, convenção positiva para a direita, e eu fico com TDE, mais, né? TDE, cosseno de θE, menos TDC, cosseno de θD, igual a 0. Isso vai implicar em TDC igual a TDE vezes cosseno de θE sobre cosseno de θD. Quanto é que deu θD, gente? No meu deu 47,85. 47,85. 86. 8,6. Ok. Maravilha. E quanto deu TDC, por favor? Deu quanto? TDC? O professor cobre um pouquinho tá para baixo. A anotação. No meu vídeo aqui, eu estou enxergando tudo. Os demais estão com o quadro cortado também? Érica, Carla, que tem participado aí da aula. Estão enxergando tudo aqui no meu quadro? Estou enxergando normal. Tá normal, eu acho que ele falou que cobriu na hora que o senhor estava com a mão na frente. Ah, foi minha mão, né, Marcos? Desculpa. E aí, TDC deu quanto? No meu deu 9,43. 9,43 kN. Beleza. Por uma questão de redundância, né? Você pode também pôr equilíbrio de força na vertical. Vamos ficar com TDE seno de θE menos TDC seno de θD menos 3 igual a 0. Né? Com isso, Só lê, você... professor, para mim essa última linha. Desculpa? Tem como você ler para mim a última linha da tensão, que não dá para ver. Para mim tem só menos TDC vezes o cosseno do ângulo D igual a 0. Aí a outra linha já está cortada. Ah, aí fica Tem como você ler para mim? TDC igual a TDE vezes cosseno de θE sobre cosseno de θD. Beleza, Marcos? Para concluir aqui, né, por uma questão de redundância, você pode impor equilíbrio de força na vertical, fica com TDE seno de θE
menos TDC sem θD, menos 3 igual a zero, e com isso você calculará novamente TDC, que deve dar igual a esse valor, tá? Novamente, você pode continuar esse processo de redundância, porque há outras equações de equilíbrio disponíveis, né? Aí alguém pode aqui questionar, professor, eu não precisaria utilizar o equilíbrio de todos os nós? Não necessariamente, porque você resolveu parte do seu problema impondo equilíbrio de corpo rígido para o cabo como um todo, ou para partes do cabo, uma vez promovendo o seccionamento fictício, tá? Então, as equações de equilíbrio vão vir, né, após isso aqui, são dependentes, né, das que nós já utilizamos, tá bom? Não são informações adicionais, são redundantes. Mas aí você pode continuar por um descargo de consciência, impondo o equilíbrio de força na vertical aqui no nó D, para encontrar o mesmo valor para TDC, e finalmente impor o equilíbrio ao nó de C e chegar à conclusão, né, que os valores que você obteve, né, para TBC e TCD estão corretos, tá bom? Posso parar aqui o compartilhamento do quadro? Todos entenderam? Sim. Maravilha. Então, vou parar o compartilhamento do meu quadro agora. Vou também parar a gravação, mas eu gostaria que vocês permanecessem para que possamos realizar o registro da frequência, tá bom? Mais algum comentário que vocês gostariam de fazer? Alguma dúvida que gostariam de tirar em relação à aula? Ok, como ninguém se manifestou, concluímos aqui a aula, né, sobre cabos sujeitos a cargas concentradas, tá? Esse probleminha, ele exige, de fato, um trabalho algébrico considerável e, por meio dele, nós podemos apresentar, né, uma estratégia, uma técnica, né, por meio do emprego das seções, que nos permite calcular as reações na horizontal, que aqui se apresentam nos vínculos, o que facilita muito a vida da gente do ponto de vista algébrico, porque a partir daí, à medida que eu vou impondo equilíbrio aos nós, eu vou obtendo valores numéricos para todas as variáveis aqui em questão, tá?